Aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Mandar um abraço lá para a igreja Assembleia de Deus El Shaddai, que faz parte do Ministério Assembleia de Deus no Barreto. Um abraço ao meu pastor Marcos Soares, a minha família, a minha esposa, meus filhos, Pamela, Pedro Henrique, Ana Júlia e minha neta Marina, e todos os meus familiares e amigos. E para minha esposa Ana Paula. Aleluia, glória a Deus. Também, semelhantemente como irmão, eu iria trazer uma palavra aqui, mas Deus na hora aqui mudou também a palavra. O irmão falou outra palavra, pois, né? Oi? Você falou outra palavra? Não, ele não falou mesmo. Até o título aqui se diz: aprenda a usar os dons que Deus lhe deu. Porque muitas das vezes a gente recebe os dons, mas a gente já quer usar sem saber usá-lo. E está escrito aqui em Efésios, capítulo 4, verso 11, que diz: e ele designou alguns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestre. Então, certa vez, eu vendo na internet, muitas das vezes, algumas pessoas postando algumas coisas, falando que há algumas revelações, porque teve sonhos, que sonhou com isso, sonhou com aquilo, mas é o que uma vez uma irmã lá no trabalho, ela me perguntou assim: Roberto, sonhar com coruja, o que é? Aí eu falei assim: olha só, não é sonhar com coruja. O que você sonhou? Porque quando o faraó chegou até José, ele não falou assim: ô José, eu sonhei com 7 vacas e sonhei com 7 espigas de milhos. Não, o faraó contou o que sonhou para ele. O faraó chegou para ele que sonhou, falou que tinha sonhado com 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras que vieram e devoraram as gordas. Então, nós temos que nos preparar antes de poder usar o nosso dom. Porque eu até quero deixar aqui em Gênesis 37, 19 também, que diz: os irmãos de José, e disse um ao outro, e lá vem o sonhador mor. Por quê? Porque José, ele sonhava. Ele tinha os sonhos, mas na verdade, quando ele começou a contar os seus sonhos, ele ainda não estava preparado. Ele não sabia o resultado daquilo que ainda ia acontecer na vida dele. Ele sabia do que ele sonhava, mas ele ainda não sabia a resposta. Então ele trouxe ali, na verdade, para os seus irmãos inveja, que chegou até certa parte, quando ele falou que tinha sonhado que o sol e a lua se prostravam perante ele. Ali o seu pai o corrigiu: quer dizer que eu e sua mãe vamos se curvar perante você, José? E não é dessa forma. Nós devemos nos preparar primeiro, devemos estudar, porque foi por isso que lá atrás, começando a escola de profeta, ela começa com o profeta Samuel. E se dá, prossegue com Elias, com o profeta Elias e com o profeta Eliseu. Todo aquele povo ali que era um profeta, eles não eram um profeta de qualquer jeito. Tinha o dom recebido do Senhor. Porque todos nós temos o nosso dom. Como as irmãs aqui que louvaram agora, elas têm o dom de louvar. Mas antes mesmo de elas começarem a louvar, elas se prepararam. Elas não, eu recebi o dom de louvar, eu já quero hoje entrar na igreja e vou entrar louvando. Não. Elas vão se preparar para isso. Como nós todos devemos nos preparar. Às vezes eu falava para o Senhor assim: Senhor, eu gostaria tanto de pregar num lugar. Senhor, me leva para pregar num lugar, Senhor. E Deus chegou uma vez para mim e falou: se prepara. Como que você quer pregar se você não se prepara? Então se prepara. Hoje eu tenho essa oportunidade de estar vindo aqui na rádio para estar falando do Senhor. Então, irmãos, vamos nos preparar. Que a gente se preparando, estudando, porque Deus nos revela as coisas, revela. Mas nós temos que nos preparar antes mesmo de levar a palavra para aqueles que estão necessitados. Porque na palavra de Deus, a obra do Senhor não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Porque quando nós percebemos que José, ele tem um entendimento, ele começa a se preparar, porque tudo isso que José passou
foi uma preparação para que ele venha entender o que o Senhor realmente quer na nossa vida. Quando José aprendeu que não era ele que interpretava o sonho, e sim o Senhor Jesus, que interpreta o sonho para nós, revelarmos para as pessoas, nós chegamos a algum lugar. Foi aí que José, de um escravo, de um prisioneiro, um presidiário, ele passou a ser governador do Egito. É dessa forma que Deus quer que a gente faça. Que a gente venha se preparar cada vez mais. A escola de profeta, que hoje são os cursos teológicos, ele nada mais é que a gente venha aprender não somente a teologia, não somente a teoria, mas também a prática, que é quando Jesus nos usa, faz o movimento, começa a nos batizar com seu Santo Espírito, começa a dividir ali os seus dons para cada um que estão ali. Porque muitas das vezes a gente não sabe nem o que a gente vai fazer dentro da igreja. Mas quando nós começamos a nos preparar, Deus ele vai nos mostrando o que realmente Ele quer que a gente faça. É dessa forma que a gente tem que fazer. Ninguém chegou aonde chegou de qualquer jeito. Nós tivemos um grande pregador que se foi, se eu não me engano, no ano passado, chamado Billy Graham. Ele não chegou aonde ele chegou de qualquer jeito. Ele chegou de um jeito se preparando. E ele pregou para multidões. Quem nunca aqui ouviu uma pregação, pelo menos 5 minutos, alguma palavra, ou ouvir falar desse grande pregador? Se você quer ser um grande pregador, fazer a obra do Senhor, prepara-se. Porque somente se preparando nós vamos chegar a algum lugar. Essa é a palavra que eu quero deixar aqui para os irmãos e espero que toque no coração de cada um. Não nos leve a mal, porque às vezes a gente está aqui falando algo que Deus está nos falando e chega alguém que não está se preparando e acha que a gente está errado. Não, não é. Quando nós repreendemos alguém, é porque nós amamos essa pessoa. É dessa forma que Deus age. Quando Ele nos repreende, não é porque Ele quer o nosso mal, é porque Ele nos ama. Numa igreja que eu participei, tinha um jovenzinho que uma vez, eu sempre repreendi, ele me falou uma vez assim, você não gosta de mim, né? Eu falei, não, porque eu te amo. É por isso que eu te repreendo. Tanto é que no final, quando eu saí dessa igreja e fui para outra, a avó dele veio, me chamou e falou, meu filho, eu pensava que você não gostava do meu neto. Mas hoje, o que o meu neto é hoje, eu agradeço um pouco de você, porque você o ama. E hoje eu vejo que você o ama e você cuidou dele pra gente. E que se ele transformou no homem que ele está se transformando, é porque você ajudou. Então fique com essa palavra, irmãos. Que essa palavra toque no coração de todos. Em nome de Jesus.